Olá, queridos alunos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula. Na última aula, nós tratamos a respeito dos sistemas econômicos, uma classificação, uma breve caracterização. E hoje nós falaremos a respeito do mercado, certo? O que é mercado, que é um tópico dentro do nosso conteúdo programático, que se encaixa dentro dessa grande estrutura que são os sistemas econômicos, porém com o intuito de compreender a atuação dos agentes econômicos e também a questão da formação dos preços. Então, primeiramente, compreendamos o que vem a ser mercado. Mercado é toda instituição social na qual bens, serviços e fatores de produção são trocados livremente. Então, a troca se dá por meio da moeda. Se nós fizermos uma alusão ao sistema econômico, considerando esse conceito, nós pensamos automaticamente nas economias de mercado, que é o sistema capitalista, joia? Então, esse complexo de ações na qual existe aí uma circulação de bens, serviços e fatores de produção que são trocados, nós chamamos essa estrutura de mercado. Porque o que são os bens? E aí entra, nós já até falamos sobre isso, mas é importante retomar. A diferenciação entre bem e serviço. Bem é tudo aquilo que é tangível e o serviço ele é intangível. O serviço ele não é passível de ser estocado, ao passo que o bem é. O bem é perecível, ele é tangível, ele é estocável e possui algumas outras características. E nós temos também a questão dos fatores de produção, que nós já trabalhamos, certo? E é importante que vocês lembrem, tá? Relembrem, na verdade, e consigam, então, memorizar esses fatores de produção: terra, capital, trabalho, capacidade empresarial e tecnologia. E em torno dessas cinco classificações aí, nós temos o encaixe de gêneros diferentes, ok? De fatores de produção. Então, a moeda é um instrumento muito importante, porque é por meio da moeda que as relações serão estabelecidas com um grau maior de equivalência, porque nos períodos anteriores da história, nós conseguimos encontrar os relatos de que as trocas se davam por escambo, por permuta. Então, 1 quilo de farinha, uma saca de farinha, comparado a uma saca de arroz, qual era a relação de equivalência? Então, uma saca de arroz equivalia a meia saca de farinha. Então, para pagar uma saca de farinha, utilizava-se 2 sacas de arroz. Porém, era muito complicado o processo de precificação. Precificar é justamente estabelecer um preço por meio de critérios objetivos, mas sem desconsiderar determinados critérios subjetivos, tá bom? Então, 2 premissas muito importantes dentro dessa grande estrutura que nós chamamos de mercado é compreender a interação que existe entre consumidores e produtores. Primeiro, compreender que os consumidores são todos aqueles que adquirem os bens e serviços e os produtores são aqueles que ofertam bens e serviços, tá? Qual o objetivo dos consumidores? Maximizar o seu bem-estar. E o seu bem-estar relaciona-se diretamente àquele problema econômico que nós tratamos na primeira aula, que é o problema da escassez. O problema fundamental da economia é justamente a escassez dos fatores de produção. Então, quando uma pessoa vai adquirir um determinado bem, um determinado serviço, ela busca atender a uma necessidade. E essa necessidade está relacionada ao seu bem-estar. Se nós estudarmos, levantarmos aqui os mais diversos produtos que estão disponíveis no mercado, nós conseguiremos perceber uma variedade significativa de tipos diferentes, considerando necessidades diferentes, necessidades físicas, necessidades emocionais, necessidades de sociabilidade, questão psicológica e uma série de outras necessidades, certo? E os produtores, que são as empresas, têm como principal objetivo maximizar o lucro. Então, qualquer empresa, qualquer organização, indústria, do comércio e das diversas áreas, certo? Tem como principal finalidade o aumento potencial do lucro. Então,
nós temos uma interação, isso já é do conhecimento de vocês, claramente, que são da área da contabilidade, que existe a questão das entradas e das saídas, certo? Inputs e outputs. E isso está ligado diretamente à dinâmica de despesa e de receita. Então, quanto maior for a despesa, eventual e proporcionalmente haverá um menor lucro. Então, qual é o objetivo? Maximizar a receita, diminuir potencialmente a despesa para que o lucro, então, seja maximizado, certo? Então, essa premissa aí é indispensável. O padeiro, volta naquela questão, o padeiro não levanta 4 horas da manhã para preparar o pão simplesmente porque ele é bonzinho, porque ele deseja, então, satisfazer a sua necessidade por uma questão de altruísmo, certo? Sempre relembrando aí o que nos traz a contribuição de Adam Smith. Existe uma mão invisível que regula essas relações e isso implica significativamente na questão da competitividade, a questão da produtividade e os demais elementos que nós conseguimos incluir nessa dinâmica. E daí entra o questionamento. Como funciona o mecanismo de preços, ou seja, a precificação, de que maneira ela ocorre? Nós trataremos aqui de uma questão meramente econômica, tá bom? Algumas leis econômicas que estão relacionadas a isso, mas nós temos aí diversos outros fatores. O marketing estuda consideravelmente essa questão da formação do preço, e aí existem algumas estratégias, como é o caso do desmatamento, e outros instrumentos que são utilizados para, então, determinar o preço de um produto. Então, primeira manifestação. Os consumidores buscam pela mercadoria. Essa busca dos consumidores pela mercadoria, nós podemos considerar sobre diversos cenários. Nós podemos considerar um cenário de uma mercadoria nova, ou de uma mercadoria já existente, ou de um restabelecimento de uma oferta de uma determinada mercadoria, certo? Nós podemos considerar o caso do álcool durante a pandemia, no início da pandemia, no meio da pandemia, no fim da pandemia, como se comportou a oferta do álcool em todo esse cenário. Duas estratégias de inserção de um produto, as duas mais significativas são a estratégia de penetração e a estratégia de desnatamento. E de forma bem breve, a penetração ela funciona para apresentar ao consumidor produtos de preço relativamente baixo, certo? Relativamente porque nem todos são baixos, mas essa estratégia ela é utilizada para produtos ali de médio, de baixo custo, e isso não com relação à promoção de oferta, tá? Mas no sentido de tipos de produtos existentes numa mesma classe. Como é que daqui a pouco isso ficará um pouco mais claro. E a outra estratégia é o desnatamento. Então, por exemplo, o desnatamento, ele é o lançamento de um produto de um valor muito alto, de um preço muito alto, com o objetivo, desnatar é justamente retirar a gordura, tá? No sentido bem originário mesmo da expressão. O que isso significa? Quando esse produto ele é lançado no mercado, então uma bolsa nova, muito cara, essas bolsas assim, que são consumidas por pessoas que investem mesmo, né? Tem um poder aquisitivo bastante elevado, esse produto ele entra no mercado já com um preço bastante elevado, para que o próprio produto sirva, o consumo sirva de termômetro, e ele indique para a empresa quanto que o consumidor está disposto a pagar. Então, considere que a Ferrari lançará um carro novo e ela jogará o preço desse carro lá em cima. É uma linha exclusiva, uma linha específica para um determinado público. É o tipo de propaganda que não invade as mídias de massa. Tá? Você não vai ver anúncio disso
no YouTube, por exemplo. Por quê? Porque o público que essa empresa deseja é um público muito seleto. Não é a massa, não são todos os públicos. É diferente da Coca-Cola. A Coca-Cola, ela lança seus produtos no mercado pela estratégia de penetração, certo? Então, e muitas empresas fazem isso, colocam um preço ali acessível que consiga concorrer com os demais produtos que estão no mercado. E conforme o consumidor vai aderindo e vai comprando essa causa, né, ele vai abraçando esse produto e, de fato, massificando o seu consumo, é que o preço vai se elevando, certo? O desnatamento é o contrário. O preço vem lá em cima e ele vai desgastando, 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 vai queimando aquela gordura até chegar no ponto em que o consumidor consuma ali, tá? E existem dentro de cada uma dessas estratégias duas modalidades, as mais baixas, as mais altas, mas isso não vem ao caso, era mais para esclarecer esse ponto. Então, existe aí o estabelecimento do preço e conforme a demanda vai aumentando, ou seja, o consumo desse produto vai aumentando, o produtor se vê forçado a elevar a sua produção. Então, ele vai investir em recursos, em fatores de produção para que ele consiga produzir mais. Ele vai procurar mais insumos, ele vai investir no maquinário, certo? Capacidade empresarial, etc., para que ele consiga elevar a sua produção. Por alguma razão, e aí nós vamos usar o caso da pandemia, a demanda cai. Então, um produto que teve uma queda no consumo foi, por exemplo, a gasolina. A gasolina caiu, a demanda pela gasolina, porque os carros estavam parados, então o consumo diminuiu e isso pressionou ali para que o preço caísse. O que acontece com o estoque? Eu usei a gasolina só para exemplificar, tá? Mas essa lógica ela se aplica aí aos diversos produtos. O estoque ele acaba sendo ampliado. Por quê? Porque o ritmo da produção havia elevado. E não é de uma hora para outra que você consegue diminuir o ritmo da produção. Então, o estoque vai aumentar e isso vai forçar ali o produtor a baixar o preço. Tá? Então, nós temos aí vários outros fatores. Nós temos a interferência do Estado, nós temos intempéries, nós temos fenômenos naturais que vão influenciar para que haja uma elevação, uma redução na produção, e isso vai influenciar no preço. Então, o produtor, ele reduz a produção da mercadoria quando ele precisa reduzir o preço, e isso acaba gerando uma autorregulação com relação à equiparação da demanda. Então, quando o preço cai, a demanda volta a subir. Por quê? Agora está mais interessante consumir porque o preço ficou menor. E este é basicamente o parâmetro da determinação dos preços, certo? É claro que existem diversas outras variáveis aí nessa dinâmica. E a respeito dos fluxos da economia, nós temos o fluxo real e o fluxo monetário. E partindo para uma abordagem um pouco mais conceitual, é importante nós identificarmos os agentes, tá? Quem são os principais agentes econômicos e qual o papel de cada um no sistema econômico? Primeiramente, apresentar para vocês esse fluxo aqui. Esse aqui é o chamado fluxo real da economia. Nós temos dois fluxos, o fluxo real e o fluxo monetário. No fluxo real, ocorre a circulação de bens e serviços, vou destacar aqui para vocês, certo? Bens e serviços. E também dos fatores produtivos. Então, nós temos aqui as famílias, de um lado, e as empresas, do outro lado. O que as empresas vão ofertar para as famílias? Bens e serviços, que nós chamamos de produtos, ok? Então, a empresa, ela, no caso da Unip, oferta o que para você? Aulas, joia? É um serviço. A padaria, de onde você compra o pão, ela oferta o que para você? Pão, bolo, doces, salgados, isso são bens. E isso é destinado para as famílias, joia? E as famílias, o que elas podem ofertar para as empresas? Daí nós temos aqui os fatores produtivos. Os fatores produtivos, eles são ofertados pelas famílias para as empresas. Elas ofertam fatores produtivos e as empresas demandam.
Então, por exemplo, o trabalho. O trabalho é o melhor fator de produção, fator produtivo, que nós podemos utilizar para exemplificar isso. O que você, enquanto membro de uma família, oferece para as empresas? A sua força de trabalho, ok? Seja seu esforço físico ou as suas capacidades intelectuais. E o fluxo monetário. O fluxo monetário, como o nome já está sugerindo, refere-se à questão financeira, ok? O que as famílias oferecem para as empresas? Lembram que nós falamos que as empresas oferecem para as famílias bens e serviços? Então, em troca disso, o que as famílias oferecem? O pagamento. Para você adquirir o pãozinho, você entrega o pagamento, o dinheiro, ok? E na lógica da remuneração, funciona da mesma forma. Você oferece para as empresas o seu trabalho e, em troca disso, a empresa vai lhe oferecer a remuneração, o seu salário. Então, em síntese, nós temos aqui, as empresas oferecendo para as famílias os seus produtos, ao passo que ela recebe em troca o pagamento, tá? Então, para adquirir esses produtos, nós temos aqui o pagamento por esses produtos, que são os bens e serviços. Na dinâmica inferior, as famílias vão oferecer para as empresas seus fatores de produção, e aí eu exemplifiquei para vocês a questão da mão de obra, o trabalho, e as empresas oferecerão, em troca dessa mão de obra, a remuneração, tá? Então, o fluxo monetário, nós temos a circulação de capital. Já no fluxo real, nós temos a circulação de bens, serviços e fatores de produção. Joia? Isso pode, inclusive, ser questão de prova. Então, esse conteúdo é brilhante para uma questão avaliativa, questionando a respeito do que compõe o fluxo monetário e o fluxo real, tá bom? Quando nós unimos os dois, a figura a síntese é esta aí que está. Como eu já havia mencionado, são 3 os principais agentes econômicos, tá bom? Que compõem aí o mercado: famílias, empresas e o governo. Joia? Nós já falamos da interação dos dois primeiros, e quando nós inserimos esse terceiro agente, que é o governo, novas dinâmicas são estabelecidas. Então, nós temos aqui o que nós já havíamos falado: a remuneração pelos fatores de produção que as empresas concedem às famílias, mercado de fatores de produção. Nós temos também o mercado de bens e serviços. Isso aqui é fluxo real, tá? E o fluxo monetário é justamente a renda e a receita que são ofertados nessa interação. Quando nós inserimos o governo, novas dinâmicas são estabelecidas. Então, nós temos aqui a poupança, nós temos os impostos, nós podemos chamar de tributos, tá? Nós temos também o Fundo para Financiamento do Déficit Público, os investimentos, as despesas do governo. Inclusive, essa interação nós podemos chamar de mercado financeiro, aqui que tem a participação direta do governo e traz aí rendimentos e despesas diferentes. Então, em razão disso, não é tão simples quanto os esquemas anteriores podem fazer parecer, tratar dessas relações. Porque nós não temos só as famílias e nós não temos só as empresas, nós temos também o governo. Daí você pode se questionar, seria melhor sem o governo. Porém, volta naquele ponto que nós tratamos, se eu não me engano, na segunda aula, sobre a importância da regulação do Estado, tá? O Estado ele é um regulador muito importante. A pandemia mostrou isso, mostrou o quão foi indispensável essa intervenção por meio da arrecadação dos tributos. O Estado consegue, então, oferecer para as camadas mais vulneráveis um suporte, uma base que o mercado por si só não ofereceria. Tá? Por mais que as empresas tenham se mobilizado por meio de doações, por meio da realocação das suas funções produtivas para, de alguma forma, contribuir e beneficiar a população, a sociedade, isso não se dá via de regra. Tá? Essas aí são as questões excepcionais e que, se não fosse a atuação do Estado,
essas pessoas em situação de vulnerabilidade pagariam um preço ainda maior, como alguns países têm vivenciado, tá bom? Então, pessoal, nós encerramos por aqui a aula de hoje. É muito importante que vocês tenham compreendido essa questão do fluxo monetário e fluxo real, a participação dos 3 agentes econômicos e também o ciclo de precificação, com a interação entre oferta e demanda. Um abraço a todos. Fiquem com Deus, uma semana excelente.